Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma tag que é a primeira vez do casal, muita ousadia, né? Que consiste em 10 perguntas. Então eu resolvi trazer essa tag, até porque hoje é o dia dos namorados, então pensei assim, vai ser muito legal. E essa tag, né, tag de casal, então tem que ser com um casal. Só que eu namoro à distância, eu moro aqui em Minas Gerais, meu namorado mora em Rondônia. Então fica inviável, mesmo se não tivesse nessa época de pandemia, a gente não estaria juntos nesse momento. Mas eu sou muito esperta, resolvi dar um jeito nessa situação, então vai ficar um vídeo dele aqui, ou na tela toda, não sei como que eu vou fazer. E ele vai responder as perguntas junto comigo. Então eu espero que esse vídeo não fique longo, provavelmente vai ficar, mas vamos lá, né, vamos começar. Bom, a primeira pergunta é: a primeira vez que ouviu falar sobre ele ou sobre ela? A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele não foi bem ouvir, né? Eu fiquei stalkeando ele. O que aconteceu? Normalmente, todo final de semana é muito comum alguns parentes virem lá de Rondônia pra cá, pra Minas, e pra depois ir pra Bahia, né? E o meu namorado estava vindo, na época a gente não namorava. E aí eu fui lá fuçar o perfil de um dos meus parentes e vi que tinha uma marcação desse menino, que atualmente é o meu namorado, falando assim, partiu Bahia, alguma coisa assim. E eu resolvi stalkear esse menino, porque eu fiquei assim pensando, quem é ele? Por que ele tá vindo pra cá? Então eu fui lá stalkear, até porque a foto do perfil dele era interessante. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele. A primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi quando eu fui pra Bahia e os parentes dela falaram dela pra mim. E quando eu voltei pra Minas Gerais, que eu fui pegar um avião pra voltar pra Rondônia, aí eu ouvi falar um pouquinho mais sobre ela e até conheci. A primeira vez que se viram foi no penúltimo dia, né? Ele veio pra Minas, ele tava na Bahia, aí ele veio pra Minas, onde eu morava, e no outro dia ele ia embora. Então foi nesse dia que a gente se viu, e aí ele tava na porta da minha casa, porque ele ia vir com a gente pra Valadares, então foi a primeira vez que a gente se viu. A terceira pergunta é a primeira vez que a gente conversou. Então foi exatamente nesse dia. Basicamente todas as perguntas vai corresponder a esse dia, porque não tivemos tantas oportunidades assim, né? Então nesse dia a gente conversou, estávamos em uma imobiliária resolvendo o contrato do aluguel e tinha 2 fileiras de cadeira e tava todo mundo sentado na primeira fileira. E aí eu pensei assim, se eu sentar lá atrás, eu vou ser a estranha, né? Então eu sentei do lado dele, e aí, como eu já tinha feito minha matrícula no cursinho, ele começou a perguntar qual curso que eu queria fazer, e aí surgiu toda a conversa. Então, a primeira vez que nós conversamos foi quando a gente parou num prédio. Acho que ela foi ver um negócio de uma casa com o pai dela, a gente tava em Valadares ainda. E aí eu acabei sentando, ou foi ela que sentou do meu lado, alguma coisa assim. A gente tava numa mesma fileira, e aí ela falou assim, e aí eu comecei a conversar com ela, perguntei o que ela estudava, o que ela gostava, e aí a gente foi trocando ideia. Acabou que no final eu fiquei mó nervosão quando eu fui levantar, esqueci meu celular no meu colo e derrubei o celular, todo nervoso, né? Quarta pergunta é como vocês se aproximaram. Então foi nesse dia, nesse exato momento, porque eu sou uma pessoa muito tímida, então eu espero a pessoa vir conversar comigo do que eu ir conversar com a pessoa. Mas mesmo que a pessoa converse comigo, nem sempre rola, né, uma conversa mesmo. E com ele, assim, fluiu de uma forma que parecia que eu já conhecia ele há muito tempo. E aí eu já gostei de conversar com ele, achei ele super legal. Mais tarde a gente saiu, não só eu e ele, né, mas todo mundo, uma galera. E aí a gente foi se aproximando. Sexta pergunta é a primeira vez que ele demonstrou interesse na minha pessoa. Eu acredito que seja desde o primeiro momento que ele me viu, não é me achando.
Mas, desde que eu entrei no carro, ele não parava de me olhar. E teve um momento, né, que assim que eu fiz a minha matrícula, eu e meu pai entramos em uma farmácia. E aí eu percebi que ele tava me encarando lá de fora. E aí, assim, eu morrendo de vergonha e tal. Chegou um momento que ele entrou na farmácia e tava vindo na minha direção. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, o que esse menino tá fazendo aqui? E aí ele foi e voltou. Então eu achei, assim, que ele queria conversar comigo, mas ele percebeu que não era tão seguro, até porque meu pai é muito ciumento, então ele voltou. A gente tava conversando bastante, né? E aí ela veio, aí a gente ficou... a gente tava com uns amigos. Em Valadares, em Minas mesmo, só que foi lá no Frei. E eu peguei na mão dela. Aí ela segurou minha mão. Então eu acho que pra mim essa foi a primeira demonstração de interesse, né? Eu dei carinho e eu fui correspondido. A sexta pergunta, a primeira vez que saíram juntos. Então foi nesse dia também. Assim que voltamos de Valadares, mas de noite, acabamos saindo com uma galera. Então foi a primeira vez que a gente saiu. A sétima pergunta, o primeiro beijo. O primeiro beijo que eu considero foi lá em Rondônia, quando eu fui lá ver ele. A gente já estava namorando, fazia um mês de namoro. E eu fui lá conhecer ele, ninguém sabia que a gente estava namorando, né? Apesar que ficou um pouco na cara, então assim que ele chegou eu fiquei muito nervosa, ele também ficou muito nervoso. E aí a gente foi lá pra fora depois, né? E aconteceu o primeiro beijo. Então, o primeiro beijo é bem relativo, né? O primeiro beijo a gente tivemos um selinho, que foi num pico, numa serra que tem lá em Minas. Só que logo após, no outro dia, eu já vim embora. Então, assim, por falta de tempo, acho que a gente não deu um beijo de verdade. Então, assim, a gente se conheceu num dia e no outro dia eu já fui embora, entendeu? Tipo, a gente depois foi se ver, acho que uns 6, 8 meses depois. Então, assim, se foi selinho, foi em cima dessa serra, né? Foi um selinho bem mal dado, mas foi um beijo de verdade. Foi aqui em Rondônia já, quando ela veio pra ficar comigo. A oitava pergunta é, como foi o pedido de namoro? Bom, o pedido de namoro, a gente já conversava há muito tempo, né? Já tava um tempinho conversando. E a gente não tinha decidido, né? A gente ficava naquela de namoro, tipo assim, aquele sentimento. Não namorava, mas tinha ciúme, já tinha aquele pega pra pular, como falam. Então, aí a gente tava conversando no dia dos namorados. E aí tinha acabado de virar o dia. Tipo assim, como aqui em Rondônia é 1 hora antes, na época, então aqui era 11 horas e lá já era meia-noite. E aí ela falou assim, hoje é o dia dos namorados, né? Aí eu falei, Aí ela falou assim, aí a gente conversou sobre isso, né? E acho que ela falou assim, podia ser um dia, nossa, alguma coisa assim, não lembro direito. Eu lembro que eu falei assim, por que não? Você quer namorar comigo? Aí ela falou assim, é sério? Eu falei, é. Aí ela falou assim, quero. Aceitou. E a gente tá aí. Eu falei, né, não foi bem isso que eu falei. No dia, quando deu meia-noite, e já era o dia dos namorados, eu falei assim, nossa, hoje é quase o nosso dia. Aí ele perguntou, por que quase? Aí eu falei assim, porque hoje é o dia dos namorados e a gente não namora. Aí ele falou assim, mas por que não? E aí foi quando ele me pediu em namoro. A penúltima pergunta, quanto tempo estamos juntos? Hoje, no dia dos namorados, faz 4 anos que estamos juntos e cada dia uma vitória, sabe? Porque
namorar à distância não é fácil. E a gente já escutou de tanta gente que o nosso relacionamento não duraria nada. E tá fazendo 4 anos. É tipo assim, realmente uma vitória, porque são tantas pessoas contra, sabe? Então, é isso. A última pergunta é: conte uma história engraçada ou romântica de vocês dois. Uma história romântica, assim, nosso relacionamento é baseado em histórias românticas, engraçadas, porque nós dois juntos é uma comédia e de aventuras, né? Então fica até difícil falar uma. Mas uma história romântica, ele tava aqui na minha cidade e ele foi embora em fevereiro. E em maio era o meu aniversário, eu morava num apartamento ainda. E aí do nada tocou a minha campainha e eu fui lá atender, né? Porque o cara falou que era uma encomenda pra mim e eu não tinha pedido nada, então eu nem entendi. Mas eu fui lá ver. E o cara tava com uma flor e um ursinho. Aí eu fiquei assim, gente, mas tem certeza que é pra mim? Aí ele falou, sim, Maria Celeste, né? E eu nem perguntei nada pra ele, até porque não existe tantas pessoas com esse nome, né? Então eu falei, tá, peguei, subi, assim, estranhando, logicamente. Quando eu abri, o cartãozinho tava lá, né? Ele desejando feliz aniversário pra mim e tal. E eu fiquei assim, gente... E eu gosto dessas coisas, sabe, assim... Era algo simples, mas, sabe, quando tem carinho, se torna muito grandioso. Então, eu amei. E uma história engraçada... teve uma vez que a gente tava voltando do ano novo, e já era madrugada. Então, já era o quê? Umas 3 horas, 4 horas da manhã, no dia 1º de janeiro. Acho que foi a primeira vez que ele veio pra cá. E a gente brincando, né? Falando assim, eu não quero mais você, vamos terminar. É isso aí, acabou. E aí tinha 2 caras na nossa frente. E o meu namorado, ele tem muito instinto de protetor. E assim, comigo ele é tudo menininho. E quando ele quer... E quando esse instinto de proteção aparece, ele se torna tipo um humão, com voz grossa e tudo mais. E aí os caras falaram assim, então se você não quer, eu quero. E aí meu namorado ficou morto de ciúmes e ele começou meio que querer ir atrás dos meninos, só que eu sabia que ele não ia fazer nada, sabe? Mas ele queria mostrar ali autoridade, respeito e também de pôr um medinho ali nos meninos. Então, meu namorado começou a me arrastar, porque eu comecei a segurar ele, porque pra mim aquilo tudo era real e eu tava morrendo de medo dele ir lá e fazer alguma coisa. Então eu segurei ele pelo braço e ele é muito grande. Então ele me arrastava assim pelas ruas e ele tentando ir atrás dos meninos. Aí chegou uma hora que os meninos também deram uma fugidinha e a gente começou a rir muito da situação, porque foi engraçado, sabe? E é isso. A história romântica foi... Pra começar, eu acho que a melhor história romântica foi ela ter tido a atitude de vir me conhecer melhor, né? Porque a gente tinha se conhecido um dia só e a gente continuou conversando depois disso. E eu acho que o maior, assim, mais romantismo que a gente já teve foi dela ter vindo até aqui, falar assim, tipo... 8 a 80, ou dá certo ou dá muito errado isso. E ela veio, né? Eu acho que nada mais romântico que isso. Então é isso, gente. Essa foi a tag. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Provavelmente ficou um pouquinho longo, porque colocar as 2 respostas ia deixar o vídeo longo mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e me siga lá no Instagram. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.